Boa noite mais uma vez a todos os irmãos. Gostaria que você já deixe a sua Bíblia aberta em Salmo 38, é o texto da mensagem de hoje. Salmo 38, nós vamos meditar nesse texto aqui, um texto muito rico. Foi muito especial refletir nele a fundo aí. Gostaria de compartilhar com os irmãos. Todos acharam? Salmo 38? Acharam? Na mensagem de hoje nós veremos sobre como lidar com as pessoas. Como lidar com as pessoas. Não é fácil lidar com um ser humano, né? É muito difícil. E hoje a gente vai aprender um pouquinho por que é difícil, por que o ser humano é complicado e algumas dicas humanistas, algumas dicas seculares, né? Não bíblicas. Tem uma frase que diz assim, nem tudo que dá certo é certo. Repita comigo. Nem tudo que dá certo é certo. Tem muitas coisas que nós fazemos que são absurdamente erradas, ofensivas a Deus, mas a gente se dá bem. A gente se dá bem aqui na Terra, mas nem tudo que dá certo é certo. E nós queremos compreender isso à luz da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E algumas dicas, então, humanistas, algumas dicas que não glorificam a Deus, mas que são até, em alguns momentos, engraçados de como que a gente deve lidar com as pessoas, né? Então, uma primeira dica de como a gente lidar com as pessoas é ativar um modo avião, né, emocional. Quando as pessoas começarem a dar problema, a gente ativa lá um modo avião, e aí a gente vai ignorar qualquer sinal que elas venham a dar ou entregar para a gente, e já está lá no modo avião, não tô nem aí, né? Tô desligado. Uma outra dica aí que talvez a gente pode ter é adquirir um controle universal para a gente lidar com as pessoas, né? A pessoa começou a falar muito lá, pum, a gente ativa o silêncio, né? Tá um mudo. Ela continua falando, a gente não está nem ouvindo o que ela está falando. Ela aprontou algo lá errado, a gente aperta o retroceder, né? Vamos voltar, vamos retornar. Então, para que algumas coisas que aconteceram de ruins na nossa vida não venham a acontecer. Talvez uma terceira dica aí é que bom seria se as pessoas viessem com um manual de instruções de como lidar, né? É difícil lidar com as pessoas, lidar com o ser humano. Os móveis vêm com manual, então a gente sabe como montar o manual lá montar o móvel através do manual. Mas se você é como eu, geralmente a gente já vai só bater o olho e tentar montar algo sem necessariamente estudar o manual, né? E às vezes a gente quer lidar com o ser humano sem compreender o manual que Deus deixou para nós, que são as Escrituras, que é a Escritura, e nós queremos então compreender um pouquinho mais. Alguns pensamentos seculares que tem sobre como lidar com as pessoas, você já ouviu muito sobre isso, sobre testes de personalidade, né? Os temperamentos, qual que é o seu temperamento? Isso não tem na Bíblia, não tem na Bíblia. E rotular as pessoas é muito perigoso, né? Por quê? Porque ela vai justificar o comportamento pecaminoso. Eu sou isso, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, então eu vou lidar, você tem que me aceitar, eu sou irado assim mesmo, então você tem que me aceitar. Eu sou propenso à tristeza, então eu não tenho esperança, então você tem que aprender a lidar comigo dessa forma. Os temperamentos, na minha opinião, é uma ofensa perante Deus, porque seria dizer que toda a humanidade ela constitui-se só de 4 grupos. Isso é uma ofensa para a criatividade de Deus. Como Deus é grande, como Deus é belo, e cada ser humano aqui é diferente. Se a gente pegar aqueles que são rotulados como sanguíneos, por exemplo, e colocar eles todo mundo junto, você vai ver que todos os sanguíneos eles são diferentes uns dos outros. Tem algo em comum, obviamente, como todo ser humano tem algo em comum com outro ser humano, mas as diferenças são tão gritantes que não dá para a gente colocar no mesmo grupo, porque é muito diferente. Então, as pessoas tentam colocar outras pessoas em caixinhas. Fulano é assim. E aí tenta definir a identidade dela dessa forma, né? Algumas verdades sobre o ser humano, bíblicas, verdades bíblicas. Primeira verdade que o ser humano foi criado para a glória de Deus. Vamos dizer juntos? Criado para a glória de Deus. Deus criou a mim, Deus criou a você para nós glorificarmos a Ele. É por isso que nós estamos aqui na Terra e é por isso que é errado quando a gente justifica um comportamento pecaminoso ao invés de confessar esse comportamento. Não, eu agi dessa forma por causa daquilo, porque você me provocou. Isso é errado, porque Deus nos criou para glória dele. E o ser humano é complicado de lidar pela segunda verdade. Ele foi afetado pelo pecado. O pecado manchou ele. Ele não ama mais a Deus, ele não ama mais ao próximo.
O pecador, como um bom pecador, ele vai amar quem? A si mesmo. Ele vai fazer a sua vontade. Os outros estão errados. Os outros que têm que se ajustar a mim, não eu que tenho que servir os outros. Deus me criou para glória dele. E como que eu glorifico a Deus? Quando eu sirvo as pessoas, né? Então, mas o pecado afetou tudo e agora todo o meu pensamento é para mim, né? É a minha vontade, é no meu tempo, é no meu querer. E a outra verdade é que através de Cristo, o ser humano ele pode ser restaurado. Amém? Vamos ler juntos? Através de Cristo, pode ser restaurados. E eu gostaria que você guardasse aí, anotasse também que o processo de mudança é um processo que envolve mini momentos de mudança. Por quê? Por que você precisa aprender isso? A gente viu aqui, essa é a nossa última mensagem da série sobre como lidar com situações difíceis. E a gente viu no final aí das últimas mensagens, a gente viu como lidar com a ira, como lidar com o medo, como lidar com a ansiedade. E é normal na sua cabeça, como na minha cabeça, quando a gente está com um problema, a gente fala, aqui tem um versículo que fala sobre isso, eu vou orar sobre ele e nunca mais eu vou pecar. Nunca mais eu vou ter mais esse problema. É assim que acontece? Não é. Eu vou na igreja, vou num curso, né? Vou no curso da família e eu nunca mais vou ter problemas familiares. Não é assim que acontece, porque o nosso processo de mudança são como mini momentos de mudança. Repita junto comigo esse mini momentos de mudança. Vamos lá? Mini momentos de mudança. Eu aprendi isso num livro do Paul Tripp, Desafio aos Pais. Porque a gente, como pai, a gente vai com ímpeto, às vezes, numa conversa com o filho para ter com ele, e a gente esbraveja com ele e fala assim, não quero que nunca mais isso repita. Aí a gente fala, agora tá claro, agora o negócio vai resolver. Passa 5 minutos a criança fazendo errado. Aí ele apresenta esse processo, é mini momentos de mudança. Aquela conversa ajudou num processo muito grande de mudança, mas aquela conversa ali foi um tijolinho só para construir uma grande casa. E eu aprendi isso para a nossa vida. O nosso processo de transformação são com esses mini momentos. É um versículo que eu memorizo, é um GC que eu participo, é uma pregação que eu ouço, é uma adoração a Deus que eu faço, um ato de serviço, um bate-papo com alguém, algum café. Deus está usando todas as coisas para formar em mim a imagem de Jesus. Então, nós vamos olhar o Salmo 38 para tentar entender um pouquinho mais como que é o ser humano. E à luz disso aqui, eu gostaria de resumir, talvez, que o ser humano ele é muito complexo. O ser humano não é simples a gente lidar com ele. Ele foi criado para a glória de Deus, mas o pecado afetou tudo. No Salmo 38, então, esteja com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 38. O Salmo 38, ele foi escrito por Davi e é um salmo de lamento. Se você quiser escrever até aí na Bíblia mesmo, que ele é um salmo parecido com o Salmo 32. É quase que um salmo paralelo, é muito parecido. Se você quiser, depois, quando for estudar, você pode ler o 32 para entender um pouco melhor. Não dá para a gente saber qual foi a ocasião que o salmista escreveu esse salmo, tá bom? O salmo ele expressa um lamento profundo, expressa o arrependimento de Davi por seus pecados, além de um pedido, além de um clamor de misericórdia a Deus, um socorro a Deus, porque ele está com sérios problemas físicos e imateriais. E por isso que eu mencionei que o ser humano é complexo. Complexo. Por quê? Porque nós temos dois elementos que formam o ser humano, um elemento material e um elemento imaterial. Tem a parte física e tem essa parte imaterial. O Salmo, então, vai descrever a aflição causada pelo peso do pecado, que causou uma dor profunda em Davi, e ele está buscando a ajuda de Deus. O que nós aprenderemos nesse salmo aqui? Em meio ao sofrimento físico e imaterial causado pelo pecado, pelo peso do pecado, Davi expressa seu profundo arrependimento e pedido de misericórdia a Deus. Esse é o resumo do salmo. Isso aqui, essa frase resume aquilo que nós vamos aprender hoje. Em meio ao sofrimento, você vai ver que ele está sofrendo demais. A gente vai destrinchar esse salmo, você vai ver quanto que Davi estava sofrendo. Então, em meio ao seu sofrimento físico e imaterial, por causa do pecado que ele cometeu, Davi ele está falando, Deus, eu estou arrependido, Senhor. E Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim, eu estou cansado. Em alguns momentos você vai ver que ele falou, eu estou a um passo da morte. E talvez no seu sofrimento, eu tenho certeza que já teve vezes de você falar, a única saída para mim é se eu morrer.
A única saída para o meu sofrimento, como que seria bom eu morrer? Eu não sei se você já teve esse sentimento, talvez sim, talvez alguns não enfrentaram. Mas eu lembro de uma determinada época na minha vida que, olhando para tudo que estava acontecendo, a única solução que eu vi era assim: Jesus, volta logo, ou me leva logo. Eu não quero me matar. Eu quero ir para o céu, é diferente. Mas se o senhor falar para mim, você quer ir agora, né? Daqui a 20 anos? Agora, senhor. Agora. Mas é tua esposa e teus filhos, o senhor cuida. Mas me leva para casa, senhor. Eu não aguento mais esse mundo. Eu cansei dessa brincadeira. Volta logo. O salmista, você vai ver que ele chega nesse momento. Ele fala assim: eu estou a um passo já. Então, em meio ao sofrimento físico e material causado pelo peso do pecado, Davi expressa seu profundo arrependimento e pedido de misericórdia a Deus. Vamos ver como que ele começa esse salmo, versículo 1 e 2. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. O salmista, ele começa clamando por misericórdia porque a profunda dor causada pela disciplina do Senhor, nós veremos que ele está sofrendo porque Deus está disciplinando ele, leva o salmista então a pedir a Deus: Deus, venha suspender essa disciplina. Davi começa pedindo a Deus que não o repreenda. Senhor, chega, Senhor, já está demais, o sofrimento já está grande. E ele vai reconhecer no Salmo que esse sofrimento aqui foi causado por causa dos seus pecados. E ele está pedindo: Deus, eu já entendi. Deus, o Senhor já me disciplinou. Alivia um pouco. E é interessante que no Salmo ele não vai lamentar porque ele está sofrendo. Isso é muito interessante. Ele não vai lamentar porque ele está sofrendo. Ele vai lamentar porque o sofrimento está intenso. Ele fala: Deus, eu já aprendi. Você já passou por isso na sua vida? Alguma coisa acontecendo, você fala: Deus, já aprendi a lição. Já aprendi, vamos para outra. Vamos para a próxima fase, né? Eu já entendi, é isso que o salmista está falando. E aí, a segunda parte aqui do Salmo, do versículo 3, nós veremos até o 12 e depois o 17 e 18. Davi, ele vai descrever aqui esse impacto devastador do pecado em sua vida, que se manifestou na sua dor física, em doença e angústia emocional. Ele vai se sentir aqui, ele vai expressar que ele está extremamente enfraquecido, abatido, está sem força para suportar esse peso. Veja só no versículo 3, olha o que diz: por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece, minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. O primeiro aspecto que ele menciona aqui é que o corpo dele está enfermo, ele está sofrendo. O segundo aspecto está no versículo 4. Ele diz o seguinte: minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Seus pecados estão esmagando ele, estão fazendo ele sofrer. Eu gostaria que você pensasse comigo aqui no maior pecado que você já cometeu. O pecado mais feio, o pecado que você tem vergonha de falar. Cristo já perdoou se você pediu perdão para Deus, mas você fala assim: eu fui muito insensato, eu fui muito tolo em praticar isso, eu tenho vergonha disso. Esse capítulo está na minha história, mas isso aqui é extremamente vergonhoso. O pecado mais feio que eu cometi, depois logo cometer, interessante isso, né? Quem é salvo, quem é filho de Deus, a gente peca porque o pecado é gostoso. Mas logo que a gente peca, o Espírito Santo, se a gente é filho de Deus, o Espírito Santo, ele está antes avisando: não faça isso, mas a gente é burro teimoso. A gente vai lá e peca. Aí o Espírito Santo fala: por que você fez isso? Você desonrou o Pai. Você não glorificou a Deus. Aí o que você experimenta logo após isso? Uma grande culpa. E eu comecei, nessa fase que eu passei, eu comecei o quê? Eu lia versículos, eu lia livros, eu cantava, eu orava ajoelhado, eu batia minha cabeça na parede, eu me dava soco, eu tentava puxar minha roupa indignado por causa do meu pecado. E aí, uma hora que eu nada me consolava, e eu lembro que eu peguei um
um livrinho com vários versículos, assim, antigo. E aí eu comecei a ler todos aqueles versículos, já demorava horas de sofrimento, horas. Eu cheguei em Jó capítulo 2, depois se você quiser ler lá Jó capítulo 2, foi ali que Deus ministrou comigo, quando o versículo diz assim, não rasguem não rasguem as suas vestes, rasguem o seu coração perante mim. E aquilo dali me bateu muito forte, porque o que eu estava fazendo? Eu estava rasgando as minhas vestes. Eu estava arrependido do meu pecado. A culpa estava me atormentando. E aí Deus fala, Onéias, não rasga a sua veste, rasgue o seu coração perante mim. Eu sou um Deus misericordioso. Eu perdoo aquilo que você fez. Vamos recomeçar. Deus é um Deus de recomeços. E Davi, ele fala aqui no versículo 4, que as culpas estão afogando ele. O fardo desse pesado é insuportável. Deixa marcado o Salmo 38 e vá para Tiago capítulo 5. Olha que incrível esse versículo, Tiago capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 5, esse é um dos versículos que serve até como base para o nosso pequeno grupo, nosso grupo de cuidado, nosso GC. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Confessa. Fala o que fez. Para de esconder. E aí você vai orar com o irmão e o texto diz que você vai ser o quê? Curado. Quantas e quantas vezes no aconselhamento as pessoas vão carregando fardos e culpas, e elas não compartilham. Chega no aconselhamento, ela põe para fora, ela fala, eu errei. E ela sai do aconselhamento, estou leve, porque eu confessei, agora vai confessar para a pessoa que você pecou. Chega para ela e fala, eu admito, eu estava errado, eu errei, eu peço perdão. O texto diz que você encontra então essa cura. Pessoas adoecem muitas vezes porque carregam a culpa do pecado e não têm fé, não têm amor, não têm coragem para dizer perante Deus e perante as pessoas, eu errei. E elas ficam só se justificando, se explicando. Mas tem que entender, mas não sei o quê, mas. Não tem mas. Quando você coloca mas na frase, você anula tudo que você acabou de dizer. Tudo. Ah, eu errei, mas acabou. A pessoa já nem ouviu mais o que você falou. Por quê? Porque você vai dar mais importância ao que vem depois. Ah, mas você tem que considerar que eu estava cansado. Ah, mas você tem que considerar que eu não sei o quê, que eu fui provocado. Não tem mas. Eu sou 100% responsável do meu 1%. Me perdoa, eu errei. Tá vendo? Você admitiu que está errado, não sei o quê. Deixa, outra pessoa vai prestar contas de si mesmo a Deus. Reconheça o seu pecado. Davi, ele está falando dessa culpa aqui, está me afogando, é um fardo pesado para mim suportar. Eu não estou conseguindo suportar isso está me sufocando. Aí no versículo 5, olha o estado dele. O texto diz, minhas feridas infeccionaram, cheiram mal por causa da minha insensatez. Veja que o pecado de Davi aqui, ele já falou, não havia saúde no corpo, o corpo dele havia afetado. Ele falou que ele está carregando a culpa e agora ele está falando que ele tem até feridas e essas feridas estão fedendo. Você já viu feridas que elas vão apodrecendo? Você já viu isso? Vai apodrecendo, vai necrosando, aquilo começa a contaminar todo o corpo. Davi fala assim, eu estou com feridas, essas feridas estão cheirando mal. No versículo 6 ele diz, eu estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Você consegue se colocar no lugar de Davi aqui? Como que ele está o dia todo? Ele está andando triste. Ele está andando cabisbaixo, ele está encurvado, o texto diz. Então ele está indo talvez para a cozinha, ele vai para o carro, ele vai para o trabalho, e está todo mundo rindo, e está todo mundo falando, e ele só está pensando na culpa dele, na consequência dos pecados, nas feridas. Ele está entristecido pelo que está acontecendo, ele está abatido. No versículo 7 diz, meu corpo arde em febre. Ele está com febre também. Minha saúde está arruinada. Versículo 8 diz, sinto-me
estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Olha só, ele se sente fraco, ele está totalmente esmagado, o coração dele está gemendo em angústia. Eu não sei se você já passou por esse processo de angústia, mas é terrível, é aquela dor no peito. Parece que eu vou ter um treco. Já teve isso? Aquela dor assim, você quer, cara, eu quero que saia daqui. E ele vai falar sobre isso mais à frente. No versículo 9, ele diz: Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouve cada um dos meus suspiros. O que o salmista está falando aqui? Que os sofrimentos não são escondidos de Deus. Gente, isso é incrível. Deus vê e Deus sabe. Repita comigo: Deus vê, Deus sabe. Quando nós estamos sofrendo, uma das crenças falsas que a gente tem é que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que Deus abençoa os outros e não a gente que está tentando fazer o certo. O salmista está falando: Deus, o Senhor vê, Senhor. Diante de ti estão os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Marque esse versículo aí na Bíblia. Lembra dele quando você estiver em crises da fé, achando que Deus te abandonou. Não, Deus não abandonou, Ele sabe o que acontece conosco, Deus vê o que acontece conosco. E aí lembra da angústia que eu te falei, que está aquele aperto no coração, lembra? Olha o versículo 10. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz dos meus olhos se apaga. O salmista está falando o quê? Eu estou com arritmia. Meu coração está acelerado. Se ele vivesse nos nossos dias, ele ia lá no PA. No PA ou no PS, né? Pronto atendimento no pronto-socorro. Estou passando mal. Estou passando mal. O médico investigar, de fato, você está passando mal, mas a gente não sabe a causa. O que está gerando isso? Em Davi, a gente sabe o que estava gerando isso. Era o peso do pecado. Estava cheio de ferida. Ele estava com febre. Tudo isso está dando essa arritmia no coração dele, está enfraquecendo ele. Não para por aí, olha o versículo 11. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa da minha doença. Até a minha família se mantém distante. Gente, sofrimento não para. O que está acontecendo no versículo 11? Os amigos e os familiares de Davi fizeram o quê? Ema. Cada um com seus problemas. Tô fora. Eu vou me afastar desse cara. Esse cara é só lamento, esse cara é só problema. Os sofrimentos estão se agravando pelo distanciamento dos amigos. Ele está isolado, ele está abandonado. Lembra aquela vez que você já acordou de madrugada com angústia, com peso no coração e você querendo falar com alguém? E você entra talvez no Zap para ver se tem alguém online, você entra no Messenger para ver se tem alguém que está verdinho, você entra lá para tentar conversar com alguém, ver alguém, será que tem alguém aí? Não, você está só, você está sozinho. Os sofrimentos fizeram que os seus amigos o desprezassem. E ainda no versículo 11, ele diz assim: por causa da minha doença, por causa da minha doença. Algumas versões, talvez na sua versão aí, se é mais antiga, ela está a palavra praga. Tem aí alguma versão com a palavra praga? Tem? Tá vendo? Que palavra praga? Essa palavra aí que foi usada como praga é uma palavra usada para lepra, indicando que os amigos de Davi estavam evitando ele como ele fosse um leproso. Naquela época, quando alguém era leproso, o procedimento ele tinha que ir avisando: ó, gente, é leproso, hein? Leproso aqui, hein? Afasta aí, hein? Não chega perto, não. E o salmista está dizendo assim, ó: os meus amigos estão me tratando como fosse um leproso. Você tem noção disso? De se aproximar de alguém e falar: fulano, vamos conversar? Não, eu estou ocupado. Fulano, eu preciso de ajuda. Não, eu não tenho tempo. Fulano, ó, eu preciso conversar com você. Não, procura outro. Os amigos estão se afastando dele. Não para por aí o versículo 12. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia planejando a sua traição. Além dos amigos se afastarem, o que os inimigos estão fazendo? Agora que ele está ruim, o que a gente vai fazer? Vamos acabar com ele agora. É a nossa chance. Eu gosto de arte marcial, eu gosto de ver luta. Esses dias eu vi uma luta que alguém ficou machucado aqui do lado. O que o oponente estava fazendo? Estava batendo onde? Onde já está machucado. Na vida não é assim? Tem uma frase no mundo que diz: não sangre em tanque de
tubarões, porque senão o tubarão vai atacar. E quando a igreja ama os valores do mundo, ela se torna igual ao mundo. Por isso que 1 João fala, não amem o mundo nem o que há no mundo. O povo de Deus tem que ser um povo diferente. Se alguém está sofrendo, alguém está com ferida, o que a gente vai fazer? Deixa eu ajudar. Não é assim, deixa eu bater. Hoje esses dias a Sarinha caiu numa quina, e aí ela machucou a coxa dela, ficou roxa, e aí hoje ela veio me mostrar que estava roxa, e ela falou, papai, eu vou te mostrar o roxo, mas não aperta. Por quê? Porque seja ela, seja o Samuca, até a própria mãe, nossa, está roxo aqui, pá, eu vou lá e enfio o dedo. E ela ficou mostrando o roxo de longe, ó. Aí eu fiquei tentando enganar ela, né? Tentei, vem cá, filha, deixa eu ver. Ô, filha, que dó, você caiu, como que foi? Deixa eu ver. E ela vinha desconfiada. Ela manteve distância, porque ela sabia, quando ela estava distraída, eu tentei pegar, ela não deixou, né? A mãe, então, quando eu aperto um roxo dela, ela fala, Nés, para que isso? É que é legal ver o outro sofrer, não é legal? É legal ver o outro sofrer, né? Ai, 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 dá uma dor, né? Mas é claro que é uma dor controlada ali do roxo, né? Mas é triste quando isso acontece na vida real. Alguém está machucado. Aí alguém do outro lado vai lá e toca na ferida. Ai, irmãos, como isso é doloroso. É por isso que todo mundo faz isso contigo mesmo. Isso aí eu já te avisei outras vezes. É por isso que fulano te tratou assim já. Aí a pessoa está humilhando, ela está indo na ferida. Salmista está passando por isso, gente. Por isso que o livro de Salmos é um dos livros que o povo mais gosta, porque a gente se identifica com o que o salmista está passando. E ele está falando assim, os inimigos estão preparando armadilhas para mim, eles estão se aproveitando da minha fraqueza para me destruir. No versículo 17, olha o que ele diz lá no versículo 17. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Ele diz aqui, eu estou à beira de cair. A minha dor está sempre comigo. É nesse momento que eu falo assim, parece que a morte chegou bem perto dele. Ele está perto de cair, talvez ele estava já se escorando em alguma coisa. Ele fala assim, eu não consigo ver mais nada na minha frente, a não ser essa possibilidade da morte. E aí no versículo 18 ele diz, ele vai reconhecer que no versículo 18, nós veremos mais à frente também, mas no versículo 18 ele diz, confesso porém a minha culpa, sinto-me profundo lamento pelo que eu fiz, eu estou em angústia. Perceba aqui todo o sofrimento que o salmista está passando. Consegue perceber? Você se identifica com ele? Você consegue ver áreas na sua vida, você fala assim, Davi, talvez eu não estou em tudo isso aí, ou estou, mas só por isso aí eu já imagino que estava uma barra para você. Eu lembro uma vez que eu estava no momento no vale, né? Nos vales da sombra da morte, que de vez em quando a gente passa. A gente tenta fugir, mas Deus permite que a gente passe para mostrar que Ele está presente e cuida de nós. E eu lembro que foi me dado um remédio para tomar. E aí eu fiquei lá com o remédio um tempo, não usei ali naquele momento. E aí a situação estava difícil, e um dia eu aproveitei que a Má não estava perto, peguei lá a bula do remédio e fui ler. Li toda a bula lá do remédio, tudo. Dobrei antes dela vir, guardei. Aí na hora que ela voltou, ela olhou para mim assim, meus olhos estavam marejados, né? A gente já estava lá no Vale da Sombra da Morte, meus olhos estavam marejados. Aí ela falou assim, você leu a bula do remédio, né? Falei, li. E eu não vou beber. Não vou tomar. Eu não aguento mais um efeito colateral desse. Se vir qualquer efeito desse colateral aí, eu não vou aguentar. Conversei com o médico, falei, eu não vou beber. Não vou tomar. Não dá. Irmãos, se você já passou por isso, você sabe o que o salmista está passando. E algumas observações que eu gostaria de fazer aqui. A primeira observação é que nem todo problema físico é um problema direto da prática do pecado, tá bom? Primeira coisa, vamos ler juntos? Nem todo problema físico é um problema direto da prática do pecado. Davi está enfrentando um problema aqui, uma doença séria, que talvez não uma doença, mas um conjunto de doenças, um conjunto de problemas e sintomas. Não, talvez não é uma doença só por todo esse relato dele aqui. A situação de Davi é uma ação direta do pecado dele.
Mas nem tudo que eu e você a gente passa de situações físicas é um problema do pecado. Em João 9, de 1 a 3, ao passar, Jesus viu um cego de nascença, os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pais, pelo pecado dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, nem todos os problemas físicos que a gente passa é uma ação direta do meu pecado, mas toda enfermidade é resultado do pecado de Adão. Vamos ler juntos? Mas toda enfermidade é resultado do pecado de Adão. É por isso que a gente tem hospital. No novo céus e nova terra não haverá hospital. No mundo perfeito não haverá hospital, não haverá remédio. Tudo que nós temos hoje e lutamos com essas enfermidades é um fruto do pecado de Adão. Gênesis 13:9 fala: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó vai voltar. Todos nós aqui estamos em processo de morte, tá? Cada vez que a gente vive um pouquinho mais, os dias vão, teoricamente, eles vão estar piorando. Nosso corpo foi afetado pelo pecado. A gente não vai conseguir reverter isso. Nós não conseguimos. O nosso corpo ele está ladeira abaixo. A gente não consegue frear esse avanço. Tá bom? A gente vai lidar com algumas coisas para tentar, na nossa perspectiva, ter uma velhice melhor. Se Deus quiser que a gente chegue na velhice. Se Deus quiser. Se Ele não quiser, a gente vai antes. Então, o que depender de mim, eu vou cuidar para ter uma vida melhor, para melhor viver para a glória de Deus e melhor viver para servir as pessoas, não por causa do meu egoísmo. Eu vou fazer isso para viver para a glória de Deus e para viver para servir as pessoas. E a terceira observação é, porém, algumas enfermidades podem ser resultado direto da prática de pecado. João 5,14 diz o quê? Mais tarde Jesus encontrou, ele está falando aqui de um paralítico que foi curado, e aí Jesus encontrou ele no templo e ele disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Por exemplo, né, no processo que eu fiz a bariátrica, logo depois, imediatamente você já tem uma melhora de pressão e de diabetes. Automaticamente, eu estava pré-diabético. Duas enfermidades, duas doenças que foram resolvidas ou foram geradas por fruto direto do meu pecado. Então, a gente precisa considerar isso. Nem todo problema físico é um problema direto do meu pecado, mas toda enfermidade é resultado do pecado de Adão, porém, algumas enfermidades podem ser resultado direto daquilo que eu estou fazendo errado. E aí eu estou experimentando essas consequências. E outra evidência aí é o Salmo 38. Davi fez errado, desobedeceu a Deus e agora ele está sofrendo as consequências disso. Então, que nem eu mencionei lá no início, Davi não lamenta que ele está sofrendo. Você não vê um lamento dele: ó Deus, ó vida, ó céus, por que está assim? A gente vê um lamento dele e fala: Deus, está difícil. Eu estou a ponto de cair, eu vou ter um colapso, vai explodir algo. O sofrimento está muito intenso. E uma lição que eu aprendo aqui, irmãos, que nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas nós não somos livres para escolhermos as consequências. Vamos ler juntos? Você é livre para fazer o que quiser, mas não é livre para escolher as consequências. Faz o que você quiser, mas as consequências é você que escolhe? Não somos nós que escolhemos. Nossos sofrimentos podem chegar até nós de uma forma ou de outra, ou pode ser que alguém praticou o mesmo pecado e nada afetou com a pessoa, mas pode ser que conosco seja diferente. E isso é uma frase muito legal para você falar para os seus filhos, falar para o cônjuge, falar para os amigos, falar para funcionário. Você é livre para fazer o que quiser, mas você não é livre para escolher as consequências. Você não é livre para escolher as consequências. Quer andar sem cinto? Beleza, anda. Você é livre para tomar uma escolha. Mas você não é livre para escolher a consequência. Pode ser que o guarda veja. Ah, não, mas eu corro, eu sempre vejo radar, eu consigo botar, sei lá, uma coisa, proteger tal, não sei o quê, não vou pegar radar aí, vou andar do jeito que eu quero. Nem tudo que dá certo é certo. Então, nós somos livres para fazermos o que quiser, mas nós somos livres para escolher as consequências. E aí, no versículo 13... em diante,
o salmista ele vai expressar sua esperança em Deus. Olha no versículo 13 e 14. Olha o que ele diz. Eu, porém, me faço de surdo para as suas ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder. Olha o que o salmista diz. Ele está falando que ele não está fazendo caso dos ataques externos aqui dos inimigos. Ele está como surdo mudo. Você reparou que Davi ele não está respondendo os ataques? Nós, como nós somos atacados pelas pessoas, o que a gente faz? A gente manda míssil teleguiado, não é? Uma das coisas feias, gente, eu acho feio, mas feio. Quem vai para a internet dá indireta. Pensa, eu acho isso feio demais. Aí dá vontade de escrever, para que tá feio. Não é verdade? Cara, ir na internet, e aí se você vai sintonizando assim, né? Conhece o Beltrano, conhece o Ciclano, daqui a pouco você tá lá vendo a rede social da outra pessoa, daqui a pouco ela deu indireta. Olha lá, o bicho tá torando lá, né? Aí daqui a pouco você fala assim, o brasileiro é noveleiro, gosta de uma novela, né? Aí daqui a pouco, lá, cadê o resto da notícia, né? O que está acontecendo? É feio demais. Nossa, ir para indireta, quer dar indireta, quer falar e que não sei o quê. O salmista, ele, cara, olha o que ele fala. Versículo 12. Não, tô quieto. Versículo 13, perdão. Não vou responder. Versículo 14, né? Escolhi nada a responder, não vou responder. Não, tá tranquilo. Gente, aprenda isso, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Por que ele está fazendo isso? Porque a esperança dele está em Deus. Lembra que Deus vê? Lembra? Deus está vendo. Deus vê o que acontece no seu coração, sim ou não? Deus vê o que acontece na sua mente, sim ou não? Deus vê o que a outra pessoa fez? Deus vê o que a outra pessoa está fazendo? Deus vê a nossa internet? Deus tem acesso ao nosso histórico? Deus conhece. Está nas mãos de Deus. Não vou ficar batendo boca, não vou falar. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. O salmista vai expressar a sua confiança em Deus no versículo 15 e 16. Ele diz assim, ó, pois espero por ti, ó Senhor. Responde-me por mim, Senhor. Meu Deus, orei, não deixes que os meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Ele está falando, Deus, responde, Senhor. O Senhor que vai falar. Eu não sou meu advogado. É interessante que a gente viu, tem aquela mensagem lá, como lidar com a pesquisa de popularidade, quando a gente é julgado. Depois você pode procurar essa mensagem onde a gente expõe o texto lá de Corinto, onde o apóstolo Paulo fala assim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, embora minha consciência nada me acuse. É o Senhor quem me julga. Olha que incrível, olha que maturidade. Pouco me importa. Fulano está falando de você, cara, deixa eu falar. Você sabe o que o fulano falou? Cara, deixa falar. Nossa, olha, ainda tem coisa. Deixa. Nossa, você tem que se defender. Deixa. É o Senhor que vai responder. Está nas mãos dele. O salmista expressa sua confiança em Deus. Ele está falando, ele espera que o Senhor age em favor dele. E é incrível como que as pessoas, ao invés de reestabelecer o pecador, elas se voltam contra o pecador, né? Ele está falando assim, Deus, ó, só não deixa que os meus inimigos zombem de mim. Eles estão se divertindo. Eles estão rindo. O Salmo 23, eu não sei se você já usou aquele salmo para a sua vida real, mas tem um momento lá daquele salmo que eu gosto muito, quando ele fala, restaura-me o vigor, para quem está cansado. Quantas vezes eu já orei aqueles salmos, restaura o meu vigor, restaura o meu vigor, restaura o meu vigor. E aí tem uma parte no salmo que ele fala assim, Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Senhor, é o Senhor, no momento certo. Eu lembro de uma parábola de Jesus, quando Jesus fala, se você for uma festa, não senta no lugar lá mais importante da festa. Porque pode ser que o dono da festa fale assim, você pode dar licença que tem um lugar mais importante para alguém aqui? Quando você for na festa, seja humilde, seja discreto, seja de boa, não precisa buscar nada. Porque pode ser que o dono da festa fale assim, fulano, vem cá, não sabia que você estava aí, não tinha nem te visto. Tem um lugar especial aqui para você. Aí você buscou humildade, você acabou sendo honrado. Quando a gente busca ser honrado, nós acabamos ser humilhados. Mas é o Senhor, então, que toma conta, é o Senhor que prepara. As pessoas, ao invés de ajudar, no versículo 16 aqui, eles estão zombando de Davi, a saúde dele está enfraquecendo, ele está quase morrendo e os inimigos estão zombando. Está diminuindo a saúde e está aumentando a zombaria.
E aí o salmista está falando, Deus, toma conta, Senhor, toma conta. Ao invés de ajudar, as pessoas estão aumentando o sofrimento. Você conhece pessoas assim? Sabe aquelas pessoas que têm risada fácil às vezes? A pessoa está andando lá na praça, no centro, com uma sacola cheia de laranja. E aí de repente tropeça e sai laranja rolando para tudo que é lado. Tem gente que já vai lá ajudar a catar. E tem gente que dá risada, não é verdade? Eu lembro uma vez, minha mãe falou, vai lá e compra não sei quantos quilos de batata. Eu não pedi sacolinha no mercado, só peguei a batata lá, botei, e era uma descida indo para cá, na cidade de Rosário do Sul. Era uma decidona. E eu peguei aquelas batatas e fui girando assim, ó. Mas é incrível, né? Quando a batata veio aqui na frente, aqui, ó, para descida, não foi para subida, foi para descida, né? Estourou o saquinho. Gente, foi batata rolando assim na rua. A primeira coisa que você olha é para ver se tem alguém olhando, né? A vergonha que é, depois a humilhação de sair catando batata por batata. Aí você entrega a batata para a mãe toda descascada. Já descasquei tudinho, mas ó, tá filezinho as batatas aqui. Tem pessoas que veem a nossa desgraça e eles riem ao invés de ajudar. Eles zombam ao invés de ajudar. E como igreja nós temos uma missão. A nossa missão é amar a Jesus e fazer o quê? Ajudar as pessoas a serem transformadas. E a gente tem um ambiente para isso, que é o GC. É onde você chega no GC e você pode compartilhar as lutas e inquietações do seu coração e abrir, porque ali não é um tanque de tubarão. Você pode compartilhar e falar, eu preciso de ajuda, eu estou com dificuldade, eu preciso que vocês me ajudem. E aí nós vamos então ajudar as pessoas e nós temos esse ambiente então para poder cuidar. E o salmista ainda no versículo 17 a 20, ele vai falar, ele vai expressar as razões da sua confiança. Olha o que diz. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. A primeira razão ali que ele vai expressar, a razão da sua confiança é porque ele não tem alternativa, ele já está morrendo. Ele está morrendo. Então ele tem que confiar em quem? Em Deus. A segunda razão que ele expressa a sua confiança em Deus está no versículo 18. Confesso, porém, minha culpa, sinto profundo lamento do que eu fiz. Marque esse versículo aí no Salmo. Esse é o versículo chave aí do Salmo. Ele está admitindo o seu erro. Ele está se arrependendo. Ele reconhece que as suas aflições são consequências das suas transgressões. Ele confessa seu pecado diante de Deus e ele está buscando perdão e restauração. Davi aqui é um pecador arrependido. Queridos, só existem dois tipos de pessoas perante Deus. Só dois tipos de pessoas perante Deus, pecador arrependido e pecador não arrependido. Só dois tipos. Davi é o quê? Um pecador arrependido. Pensa num cabra que não foi um pai presente, pensa num cabra aqui que foi cruel, e não apenas foi imoral porque adulterou, mas ele foi cruel porque ele planejou o assassinato do marido. Depois ele vai lá com a esposa, ele foi um líder que em alguns momentos ele falhou, mas o que nós não podemos deixar de reconhecer é que Davi era um pecador arrependido. Você conhece aquela expressão lá de pegar o M e jogar no ventilador? Conhece? Davi de vez em quando pegava os troços lá e jogava no ventilador em alta rotação. Olha, espalhava meio que o filho dele estuprou uma filha dele, meio que filho não, né? Era filho dele, é que os dois eram meio irmãos, na verdade. Um filho dele estuprou a meia-irmã dele, do rapaz. Davi vê e não fala nada, não lida com aquilo dali. Foi um pai assim que não foi exemplo em nada, ele via as coisas passar, não fazia nada. O filho dele toma o trono dele, mas uma coisa que Davi sempre fez, ele reconhecia o seu pecado. Pecadores arrependidos reconhecem que é. Pecadores arrependidos confessam. A palavra confessar significa o quê? Dizer a mesma coisa. Confessar o que significa? Dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa que quem? Que Deus. Deus, eu peço perdão porque eu fui imoral. Fui ciumento. Estou com raiva. Estou com ódio. Estou com maus pensamentos. Adulterei. Fofoquei. Caluniei. Estou usando termos que a Bíblia usa. Estou com medo. Estou irado. Estou com uma tristeza que não tem causa, não tem explicação.
Deus, eu estou pedindo perdão ao Senhor pelos meus pecados. O segundo grupo são os pecadores não arrependidos. Os pecadores não arrependidos, o que eles vão fazer? A culpa é de quem? Sempre do outro. Sempre é outra pessoa. A responsabilidade é sempre dos outros. Não reconhecem os seus pecados, acham que estão sempre certos, acham que estão com a razão e que os outros que não estão entendendo a sua razão. Pecadores não arrependidos não reconhecem seus pecados. Queridos irmãos, deixa eu falar de coração aqui para os irmãos. A melhor forma e a forma mais saudável e mais importante que isso, porque não é só a melhor forma e não é só a forma mais saudável. A forma mais correta e a forma que mais glorifica a Deus e que faz bem para nós e bem para as pessoas é o reconhecimento de pecados. Como isso é difícil a gente aprender. Como é difícil. A gente tem dificuldade de falar, me perdoa. A gente tenta esconder os nossos pecados. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Nós fomos filhos de Adão e Eva. E a gente quer sempre esconder, a gente sempre quer dar um jeito. E Deus não aceita o nosso jeito. Ele tirou as folhas de figueira de Adão e Eva e fez roupas para eles. O que Deus está falando? Não é o jeito de vocês. Não é o raciocínio de vocês. É segundo eu quero, segundo a minha vontade. E como é difícil a gente aprender. E quando a gente começa a praticar, Tiago 5,16, confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados, irmãos, sai um peso dos ombros. Porque alguém pode chegar assim, você é pecador? Sou. Errei. Uma das lições incríveis que Deus usa, minha filha, para nos ensinar, a gente fala lá em casa que é o tal do vida segue. A gente fala assim, a Sarinha é vida segue. Às vezes ela comete um pecado e ela chora, assim, sabe aquele choro assim da alma? A alma sai pelos olhos, assim, chorando porque errou, porque ofendeu, porque machucou. Ela chora, né? E aí quando a gente fala, filha, aconteceu isso, errado, tal, não sei o quê. Às vezes a gente está falando, ela já fala, me perdoa. Me perdoa. E ela já quer abraçar, ela já quer manifestar isso. A Sarinha é vida segue. Ela confessa e abandona. E depois que foi perdoada, depois que recebeu o abraço, depois que foi restaurada, gente, é impressionante. Ela muda assim, ó, em segundos. Ela, deixa eu beber essa água aqui, deixa eu ver como é que tá essa água. É muito rápido. Por isso que a gente fala, é vida segue. Mas nós, como pecadores, a gente fica remoendo. E tenta pegar uma explicação. E tenta explicar. E vai para um lado, vai para o outro. Salmista aqui, ele fala, Deus, eu reconheço Deus. E eu estou profundamente lamentado pelo que eu fiz. Lamento pelo que eu fiz. Algumas palavras que é tão difícil sair da nossa boca, eu quero fazer um exercício com os irmãos aqui. Por que às vezes a gente repete? Eu peço para os irmãos repetir, porque além de ouvir, além de ver, né, ler, a gente falando, a gente vai treinando o nosso cérebro com outros hábitos. A gente vai trazendo essa informação. Por exemplo, é incrível, cara, estudar o cérebro. O Samuca esses dias foi lavar a louça lá e ele não estava muito afim, ele não queria molhar a mão. Vou dar um exemplo melhor ainda. Ontem eu tirei quase uma lapa aqui do dedo. Fui cortar, aí agora já está colado aqui, mas a pele, tem que tomar cuidado. Só que o meu cérebro, ele acha que é esse dedo aqui que está machucado. Não esse. Você já passou por isso? Eu estava achando assim, cara, eu acho que eu sou o único doido aqui na face da Terra, porque eu vou fazer essa enquete para ver se tem outros doidos junto comigo, porque, cara, o meu cérebro é esse dedo que machucou, mas ele acha que é esse. Eu vou digitar e ele vai com esses 3 dedos aqui no teclado e fica com esse aqui levantado. Eu falo, ô infeliz, não é esse dedo aqui, é esse que está machucado. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse dedo e mostrar assim, ó, esse aqui tá bom, viu? Esse aqui tá bom. E aí, ó, eu mando sinais para a mente, né, do cérebro, falando, esse dedo aqui tá bom, é esse aqui que tá machucado. Então, se eu vou pegar alguma coisa, eu vou assim, ó, com o dedo levantado. O cérebro, ele entendeu, não sei por quê. Eu queria ver essa explicação, mas ele acha que é esse dedo que machucou e não esse. Ele tem que proteger esse. Eu vou pegar, tá lá o dedão assim levantado, o dedo bom e o outro que tá indo. Às vezes, na calça, vou pegar a calça, às vezes, dou o grito, porque o cérebro, ele fica mandando o comando errado para a mão. E aí, olha que interessante, quando a gente vai fazendo isso, vai mostrando, ó, esse aqui não é esse aqui que tá, né? Então, a gente vai avisando o cérebro. Isso é muito incrível, só um exemplo também. Você já ouviu falar em dor fantasma? Pessoas que amputaram a perna, mas sentem dor na perna. Já ouviu isso? Arrancou o pé, não tem mais pé. Meu pé tá doendo, meu pé tá doendo. O que é isso? O cérebro a dor que ela está sentindo é real. A dor que ela está sentindo é real. Ela não é doida.
é que o cérebro foi treinado a mandar sinais de dor. E ele tem que ser treinado agora a aprender a parar de mandar aqueles sinais. E aí, isso um neurologista que descobriu. Sabe como que ele descobriu? Com soldados que vinham da guerra e pessoas que têm essa dor fantasma já chegaram até se matar. Você acredita isso? Porque a dor é terrível, terrível, e elas acabam se matando. Esse neurologista aprendeu com esses soldados que vieram na guerra, ele colocava um espelho lá na frente, e a pessoa sem a perna direita, por exemplo, olhando para o espelho, aí ele falava assim, levanta a perna direita. Aí o cara mentalmente ia levantando, levanta a perna direita. Né? Se apoia agora do outro lado aqui na muleta, levanta a perna esquerda. Faz esse comando diante do espelho, porque através dos olhos o cérebro vai receber o comando, a informação que não existe mais aquela perna. Então ele pode parar de mandar aqueles sinais de dor. Pegou a ideia? Então eu quero fazer um exercício aqui agora, porque a gente não quer restaurar uma dor fantasma da perna, a gente quer confessar os nossos pecados, reconhecer isso perante as pessoas que a gente pecou e caminhar e viver. Então a gente vai falar assim algumas palavras: errei, estou errado, peço perdão, você me perdoa? Vamos fazer isso? Errei, estou errado, peço perdão, você me perdoa. Você já está mandando sinais agora para o seu cérebro, palavras que talvez você passou a vida inteira sem usar. Não é verdade? Passou a vida inteira sem dizer, eu errei, estou errado, peço perdão, você me perdoa? Aí você conhece Jesus e agora você começa a dizer o quê? Errei, eu sou pecador. Você começa a dizer, estou errado. Vamos falar isso gesticulando bem a boca? Vamos lá? Estou errado. Olha aí. Peço perdão. Você me perdoa. A gente brinca aqui, mas tenta visualizar na hora da discussão. Como é difícil, não é verdade? Cara, faz isso, gente. Alguém veio falando um monte, né, pra você lá. Aí você já fala, eu errei. Não, mas você nem esperou falar. Não, mas eu errei. O senhor já me mostrou. Tô errado. Me perdoa? Tô pedindo perdão pra você. Você pode me perdoar? Eu errei. Vamos agora conversar para mim não cometer mais esse erro. Já vamos mudar a chave lá para outro lugar? Por quê? Porque a gente foi treinando isso. Cara, o Salmo, eu falei para os irmãos, marca o versículo 38. Confesso, porém, a minha culpa. Sinto profundo lamento pelo que eu fiz. E aí o versículo 19 e 20, ele vai falar que os inimigos são muitos e fortes e eles odeiam a Davi sem razão. O versículo 20, pagam o bem com o mal e opõem-se a mim, porque procuro o bem. Então, veja, Davi apresenta aqui 3 razões por que ele expressa sua confiança em Deus. A primeira razão é que ele não tem alternativa no versículo 17. Ele está à beira da morte. Segunda razão, ele está verdadeiramente arrependido. E a terceira razão é que os inimigos são fortes. E aí ele termina o Salmo no versículo 21 e 22, dizendo o seguinte: não me abandones, Senhor. Não permaneças diante, não me abandones, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar. Ó Senhor, meu Salvador. Davi, ele vai terminar o Salmo agora fazendo um clamor ao Senhor, pedindo ao Senhor que de fato venha intervir, de fato o Senhor não venha a abandoná-lo, e ele pede para que isso aconteça de uma forma rápida, porque ele está sofrendo, ele está enfrentando lutas e dificuldades com seus inimigos, com o seu corpo, com aquilo que ele está passando nesse momento. E nós podemos hoje, à luz desse clamor que Davi faz a Deus, quando ele fala, Senhor, vem depressa, vem me ajudar, não me abandones. O Salmo ele termina com Davi clamando por ajuda imediata de Deus, imediata.
Vem hoje, Senhor. Não demora, não. Vem hoje. E quando eu cheguei aqui nesses versículos aqui, eu não pude deixar de lembrar do nosso socorro que o Senhor Jesus fez. Senhor, vem nos acudir, vem nos socorrer. Apesar do nosso pecado, Jesus veio nos salvar. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e o Senhor, Ele nos deu vida. E apesar aqui de Davi, ele está enfrentando os inimigos, e quem é inimigo de Deus aqui somos nós, por causa dos nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus antes de Jesus. E mesmo assim, apesar de quem nós somos, Jesus veio, nos amou, nos salvou, nos aceitou e nos adotou como filhos. Quando as pessoas vão adotar uma criança, elas pegam as crianças que talvez vão dar menos problemas. E todo mundo que está aqui hoje são as piores crianças do orfanato. Não é verdade? Os mais problemáticos, os mais pecaminosos, os mais orgulhosos, não humildes, invejosos, ciumentos, irados. E o Senhor vai lá e nos adota e nos transporta para o reino do seu Filho. Então hoje nós podemos experimentar a vida abundante. O salmista estava sentindo a proximidade da morte, mas agora em Jesus nós podemos experimentar a vida. Então, pela fé em Jesus, por aquilo que Ele fez, porque Ele nos socorreu, Ele veio depressa nos ajudar, Ele não nos abandonou e Ele não nos abandonará, Ele estará conosco todos os dias. Nós podemos tirar algumas lições aqui e, pela fé em Jesus, tentar praticar e tentar seguir. A primeira lição aqui que eu gostaria de destacar é que pecadores sofrem e sofredores pecam. Não esqueça isso. Pecadores vão sofrer, porque são pecadores. Mas o grande desafio é que nós, como sofredores, às vezes a gente pecar. Não é verdade? Às vezes a gente está sofrendo tanto, mas tanto, mas tanto. E a gente começa a pecar. Por causa do pecado de Adão, nós vamos sofrer, nós vamos enfrentar a dor. Mas isso não significa que a gente deve murmurar, reclamar, xingar, humilhar. Não, 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 não. Porque através de Jesus agora eu posso viver para a glória de Deus. Segunda lição, para a gente refletir e praticar. Enfermidades geralmente têm múltiplas causas. A gente tem que investigar. Às vezes não é algo fisiológico apenas que está acontecendo. Talvez é fruto direto de um pecado. Como foi o caso aqui de Davi. A cura, ela é multifatorial. Independente, por exemplo, a pessoa está só com diabetes. Vou fazer um exemplo aqui para os irmãos. O evangelho é para quem? São para os sãos ou para os doentes? Para quem que é o evangelho? Alguém é são? Para quem que é o evangelho? Para todos. Agora pensando em doença mesmo, doença com marcador biológico. O evangelho é para essas pessoas também ou não? O evangelho é para todos. A pessoa que está com diabetes, agora, né, que é o exemplo que eu ia dar. A pessoa que está com diabetes, algo fisiológico está acontecendo lá. Pressão alta, fisiológico. A pessoa está com câncer, algo fisiológico está acontecendo lá. Ela precisa do evangelho, sim ou não? Precisa. Todos nós precisamos da esperança do evangelho. Todos nós precisamos confessar pecados. Então a cura é multifatorial. Já mencionei para os irmãos, para nós, talvez que não estamos enfrentando uma luta tão severa com alguma enfermidade. Alguns estão, outros não, mas alguns lutam com enfermidades severas. A maioria talvez não. Mas algumas coisas que a gente deve fazer. Cheque, comece sempre com o seu relacionamento com Deus. Deus, estou 0 a 0 com o Senhor. Veja a quantidade de água que você está bebendo. Veja se a sua alimentação está saudável. Veja como é que está o seu sono. Veja se você está servindo as pessoas. Porque quando você não serve as pessoas, você adoece também. Quem são as pessoas que você está servindo? Veja a sua atividade física. Estou fazendo atividade? Estou mexendo o corpo? Então, a cura também é multifatorial. Outra lição que nós aprendemos é que a cura sempre começa em Deus, por meio de Deus e para Deus. Vamos dizer juntos? A cura sempre começa em Deus, por meio de Deus e para Deus. Deus é o nosso Criador, Deus resolveu o problema do pecado e Ele sabe o que deu de errado. Ele sabe como consertar. Então, tudo é por meio de Deus e tudo é para Deus. Sempre começa com Deus. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Seja um problema sério. O médico falou assim, ó, você tem poucos anos de vida. Por causa desse problema, isso aqui vai te levar em 3 meses. Cara, começa com Deus. Começa com Deus. Ah, não, eu não estou sentindo nada. Começa com Deus.
sempre com Deus. Deus, qual é a sua vontade? Não a minha. A minha a gente já sabe, não é? A nossa vontade a gente sempre sabe, que é matar, é torturar, é judiar, é esquartejar. Essa é a nossa vontade. Fazer isso com sofredores. Mas sempre falar, Deus, qual é a sua vontade? E por fim, ajude as pessoas a serem transformadas por Jesus. Não seja igual os inimigos de Davi aqui. Ajude as pessoas a serem transformadas. Ore por elas, discipule elas, aconselhe elas. Comece a reunir-se na sua casa. Marca um dia, pega um dia da semana lá que está mais tranquilo e fala assim, nesse dia eu quero chamar algumas pessoas para virem aqui em casa, para a gente orar, ler a Bíblia, cantar, estarmos juntos. Gente, vamos se reunir semana que vem de novo, na quinta-feira? Gente, vamos lá também de novo? E aí começa a se reunir na sua casa. Comece a abrir o seu lar, ajude as pessoas a serem transformadas por Jesus. Não tem que estar 20 pessoas lá, 3 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Aos seus amigos, 2 casais, 3 casais, comece a se reunir com eles. Ajude as pessoas a serem transformadas por Jesus. Como lidar com o ser humano? Lembre-se que o ser humano é criado para a glória de Deus, o pecado afeta tudo e Cristo pode restaurar. E lembre-se disso, que o ser humano é complexo. O ser humano é muito complexo. E o Salmo 38 nos mostra essa relação da parte física com a parte imaterial. Então a gente vai cuidar da febre, mas a gente vai cuidar também da fé. A gente vai cuidar da doença, mas a gente vai também apresentar a cura, né, da solução em Cristo. A gente vai cuidar do corpo que está desfalecendo, mas a gente vai apresentar Jesus, o Cristo ressurreto também. Nós vamos cuidar das pessoas de uma forma integral, para a glória de Deus. Amém? Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sempre examinarmos o nosso coração, ver em nós se alguma coisa te ofende, confessar os nossos pecados e mantermos sempre a nossa esperança em Ti. Por mais que as coisas fiquem difíceis, que o Senhor nos ajude a confiarmos no Senhor, que o Senhor dará a resposta, o Senhor há de prover, o Senhor há de nos sustentar. E obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao nosso socorro. A gente estava não apenas doentes, nós estávamos mortos em nossas transgressões e em pecados. O Senhor veio, deixou o alto céu, veio até esse mundo, morreu na cruz no nosso lugar, nos deu vida e uma vida abundante em Jesus, e que nós possamos então, enquanto estivermos aqui nessa terra, vivermos para o Senhor, servindo as pessoas e ajudando outras pessoas também a serem transformadas por Cristo. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.